E eu me assusto quando vejo as pessoas acostumadas com evento. Eu me assusto quando vejo as pessoas acostumadas com mais um trazendo para dentro da igreja a tradição católica. Amém? Os homens de Deus, mulheres de Deus, eles buscam todos os dias. Não importa o que está passando, não importa as pressões, porque pressões vêm, talvez não quero te assustar, mas já vou te assustar. Verdadeiros cristãos têm pressão. Nós somos opostos. Você teve a sensação de andar na contramão de Deus? E se você não tem, se assusta. Porque essa é a máxima do Evangelho. Que nós vivemos na contramão de tudo. E se você está na mão do mundo, você está errado. Amém? É por isso que vem as pressões, por isso que vem as tribulações, por isso que vem um monte de coisa para tentar tocar você. Você lembra aquela vez que Pedro estava muito emocional e falava um monte de coisa, e de repente Jesus falou: Pedro, Satanás não te diga. Para te pedreirar como se fosse um tigre numa peneira, mas eu roguei, Pai, que tivesse misericórdia de você. Em outras palavras, em outra tradução significa: eu roguei, Pai, para que desse graça. Jesus é o principal intercessor. Ele poderia falar: Pai, por favor, não permita-se com Pedro. E Jesus falou: não, Pai, permita. Permita. Só peço uma coisa, Pai: dê graça para eu passar. Dê graça para que você passe. Amém? Porque Jesus é intercessor, ele poderia o emocional tocar e falou: não, mas Pedro não vai aguentar. Pedro não vai aguentar. Poupe ele, Deus. E Jesus falou assim: não poupe. Isso me assusta. Não poupe. Em vez de poupar, dê graça. Amém? Dê graça para passar por isso. Amém? Porque Deus nunca se agradou de pessoas fracas. Ele diz assim: não abandona a sua confiança. Hebreus 10:35. Porque ela tem recompensa diante de Deus. Aleluia. Porque Deus de pouco tempo, aquele que dizia que vinha virá, e não tardará. Todavia o meu justo, deve do WhatsApp, do Facebook. Como foi o justo? Da fé. O justo não vive daquilo que as pessoas pensam dele. Da fé. Todavia o meu justo viverá da fé. Mas se essa pessoa retrocede, eu amo, mas não tenho prazer. Eu amo, mas não tenho prazer. Não é que ele odeia você. Porque o caráter de Deus não é esse caráter. Mas não tem prazer. Deus nunca teve prazer naqueles que retrocedem. Nunca teve prazer. Amém? Então, a palavra do começo agora, eu estou um pouco meio abatido ainda, mas não abandona sua confiança. Mas abre sua Bíblia agora, no livro de João. Amém? Livro de João, capítulo 4, versículo 31. Aleluia. Evangelho de João. Como eu amo essa palavra? Eu estou triste demais com essa palavra. Amém? Nesse período, o discípulo de João estava dizendo: mestre, coma. Ele responde assim: uma comida eu tenho para comer. E essa palavra de hoje, espero que você entenda essa palavra hoje. Uma comida eu tenho para comer que vocês não entendem, vocês não conhecem. E um dos discípulos falou assim: será que alguém deu de comer? Será que o samaritano trouxe comida para eles comerem? Ele falou: não, não é isso que vocês estão pensando, não. A minha comida é essa.
sabia que tem a sua alma, ela alimenta de algumas coisas. E seu espírito é o alimento de Deus. Todas as vezes que viemos para Deus, nós confrontamos nós mesmos todos os dias. Se você amanhece o dia e você não se confronta, você mesmo está errado. Aleluia. A vontade de Deus, ela prevalece. Doe quem doer, chega onde chegar. Aleluia. Ela vai prevalecer. Um dia alguém me perguntou, eu estava meio triste, angustiado, pastor, eu não tenho certeza do meu chamado. Por que meu chamado, pastor? Eu falei, Deus é embora, o que eu vou falar para esse homem? Qual que é o meu chamado? Ele falou, o seu chamado é crer. Crer é como se fosse uma grande plataforma que lança todos os dons. Amém? Fazer a vontade de Deus te machuca. Fazer a vontade de Deus te constrange. Amém? É por isso que a Bíblia diz assim, que por amor a ti, Senhor, eu sou entregue à morte o tempo todo. Mas sobre todas essas coisas, quais são essas coisas? Aquelas que te afligem, aquele que nasce da sua humanidade. Mas sobre todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor, porque Deus me assume. Quando eu faço a vontade de Deus, Deus me assume. Porque a Bíblia diz assim, aquele que alimenta de mim, faz a minha vontade, viverás por mim, significa, eu vou assumi-lo. Vai onde for, doa tudo, vai te assumir. Amém? Então a comida, você fica bem, as pessoas podem conquistar várias coisas, as pessoas podem ter títulos, as pessoas podem ter um ministério, ou não ter um ministério. Mas você sabe qual é o diferencial? Fazer a vontade de Deus. A vontade dele ela contraria você. Eu sempre falo, o Evangelho me confronta. Se o Evangelho não te confrontar, não é o Evangelho. Também, e o discípulo falou, mas será que... Ele falou, não estou falando dessas comidas naturais, porque minha alma tem uma boca muito grande, tem muita fome. Minha alma tem sede de carne. A minha alma tem sede de carros. A minha alma tem sede de status. Ela alimenta do status. Aleluia. A minha alma tem várias fomes. Mas a única coisa que te aquieta, que domina você, é fazer a vontade do Senhor. Elias fez um grande avivamento num dia e fugiu da mulher no outro dia. Você sabe? Ele destruiu os profetas de Baal, ele levantou os altares do Senhor. Mas no dia seguinte, a humanidade voltou. No dia seguinte, ele convidou do chamado. Isso acontece com você ou não acontece? E ele falou, basta Deus, eu sou melhor do que meus pais, mate-me. Quantas vezes nós pedimos para a morte? Não fala em português, mas se eu voltasse hoje, seria legal. Quem já pensou isso? Senhor, eu não aguento mais sofrer. Senhor, tu está surdo? Tu não me ouves? Quem passou por isso? E eles caem no chão, na sua humanidade decadente, e cai lá desmaiado. Aí um anjo chega, uma corda, e tinha um pão quente, e as brasas vivas. Pão quente, palavra, brasa viva, Espírito Santo, fogo, os querubins. Aleluia. Come, Elias. Comer, Elias, significa vir à vontade de Deus, vir a palavra de Deus. Come, Elias. E ele comeu, se ele quer um pouquinho. Tem dia que você vem no culto, você come, você fica, não, agora eu vou. Agora eu vou. Aí chega lá em casa e você vai comer um pouco. E no outro dia, ele cai de novo, totalmente destruído na sua humanidade. Cai no chão de novo. E a Bíblia diz assim que ele comeu pão. E com força daquele pão, fazer a vontade de Deus. Sem Deus eu não sei me defender. Sem Deus eu sou pragmático. Sem Deus eu sou limitado. Sem Deus sempre vou conhecer os meus limites. Aleluia. Mas você quer ser uma pessoa feliz? Não é título. Não é universidade. Não é gorda conta bancária.
Quando você faz a vontade de Deus, você lembra da tentação de José do Egito com a mulher de Potifar? Você lembra? Ele fez a vontade de Deus. Mas como foi aliviado fazendo a vontade de Deus, toda a carne tentou, toda a carne quis, tudo nele desejou. Mas a vontade de Deus prevaleceu. Às vezes, a vontade de Deus, eu vou me agonizar o tempo todo. Eu vou gemer. O apóstolo Paulo diz assim, em 2 Coríntios, eu não estou gemendo. Porque eu quero ser despido, não, pelo contrário. O meu gemido, eu quero ser vestido. Eu quero ser vestido da glória. Eu quero fazer a vontade de Deus, mas o meu gemido não é porque eu quero ser despido. O meu gemido não é porque eu quero ir para o carnaval. Eu não quero ir. Mas tudo que sou quer ir. O meu gemido porque eu não quero xingar. Mas na verdade, tudo que eu quero é xingar. Mas por amor a Ele, eu sou entregue à morte por isso. Amém? Sabe por quê? Porque quando eu sou entregue à morte por isso, eu quero falar para você algo nessa manhã. Seja feliz de ser uma pessoa que está participando também dos últimos sofrimentos de Cristo. Você é crente, vai passar pelo sofrimento, você vai agonizar. Todo homem de Deus agoniza. Se é mulher de Deus, homem de Deus, agoniza, porque a vontade vai prevalecer. Todo um corpo do pecado, que diz Romanos 6, está sobre você. Amém? Mas eu estou gemendo. Quem geme aqui? Se pudesse abrir os ouvidos espirituais, Deus ouviria no céu assim, gemidos. Gemidos inexprimíveis. Sabe por quê? Porque fazer a vontade de Deus é esquisito. Quantas vezes nós temos confusão de identidade? Temos ou não temos? Quantas vezes nós encontramos nossos conflitos internos e externos? Quantas vezes? É assim ou não é? Quantas vezes, como Elias duvidou do seu chamado? Quantas vezes as pessoas ficam, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu faço tudo certo, nas suas convicções está certo, mas talvez dele não está certo. E esse lugar é tremendo, esse lugar de fazer a vontade de Deus, você descobre uma coisa linda, maravilhosa. Você sabe o que você descobre? O poder da soberania. Pastor, o que é o poder da soberania? Aconteça o que acontecer, eu sei que Ele é Deus. Aleluia. O que está acontecendo com você? Você acredita na soberania? Eu tenho uma frase que ele me deu. Vai acabar tudo bem. Vai acabar tudo bem. Aleluia. Não fica assim não. Está tudo meio turvo aqui. Parece que as águas estão difícil de navegar nelas. Mas Jesus está no comando. Essa frase, Jesus está no comando, vira um chavão das igrejas. Mas Ele está no comando. O Márcio falou um dia lá em Rondonópolis que eu guardo o que presta. Deus nunca perdeu nada. Deus nunca perde. Amém? E assim, se você perder alguma coisa, talvez você perdeu pela sua própria humanidade. Aleluia. Para você mesmo. Mas também eu conheço um Deus que Ele vai ressarcir todas as coisas. Vai fazer a vontade de Deus é legal. E Ele fala assim, depois falou, vocês dizem que falta 4 meses para a ceifa. Na sua humanidade limitada, você sempre conhece limites. Eu quero falar uma coisa para você hoje, sem medo de errar, sem nenhuma emoção. Você quer quebrar os limites da sua vida? Você quer quebrar o limite da sua vida? Seus traumas? Quer? Seus medos? Quer? Então faça a vontade de Deus. Talvez você por fora é uma pessoa linda, maravilhosa, com uma boa camisa, um bom tênis de marca, talvez um carro muito bom. Mas só quem conhece o interior seu é Ele. Às vezes você é uma fachada. Às vezes você vende para pessoas a coisa que você não é. Sabe que você é. Quer quebrar tudo isso hoje, os seus limites?
Sai daqui nessa noite e faça a vontade de Deus. Pastor, mas eu não sei a vontade de Deus, então eu vou tirar essa desculpa sua. Volta para sua casa e agoniza sozinho no seu quarto. 3 dias. Você vai ver as vontades de Deus se revelarem. Na minha vida, todo dia chega uma pessoa e fala assim: pastor, eu não sei o que Deus quer. Eu não consigo entender o que Deus quer. Eu falei: vai para a intimidade com Ele. Faça como o Jacó. Só sai daqui depois que o Senhor falar comigo. Ninguém tem esse propósito mais. As pessoas, elas fogem desse propósito. É impossível você ficar com Ele para você não receber algo dEle. É por isso que o livro de Isaías 26:20 está dizendo assim: vai, pois, povo meu, entra nos seus quartos só por um momento. Deus não é egoísta. Amém? Deus sabe que você tem um CPF, você tem um número lá na rua tal. Deus sabe que você é mãe, você é pai. Deus sabe que você é provedor. Deus sabe que você tem um ministério, um chamado. Deus não é egoísta para poder usurpar isso de você. Não, ele fala só por um momento. A questão não é o tempo. A questão é a qualidade do tempo. A questão é o quanto que você se curva. A questão é o quanto que você reverencia. Só por um momento. Deus não quer muito. Até que passe a ira. A ira não é alguém com raiva de você. A ira é os ardis de Satanás. A ira é as ministrações na sua cabeça. A ira é os traumas, é os medos, é as dúvidas. Porque a Bíblia é clara. A Bíblia diz assim: o Senhor é o Espírito. E aonde é o Espírito do Senhor? Há o quê? Liberdade. É impossível você entrar em Deus de verdade, não por interesses, mas porque Ele é Deus, para você sair igual. Nós temos na mão a chave. A vida toda vocês ouvem pregadores, a vida toda você tem 10 anos, 3, 4 anos que houve eventos, e eventos, e eventos, e eventos, e todas as coisas nos eventos dizem assim: vai para Deus, vai para Deus. Volta para Deus de novo. Até que passe a ira. Mas nós somos muito humanos. Nós achamos que aqui está Deus. Também está Deus aqui. Mas Deus está lá. Lá na intimidade. Deus está lá dentro. Porque as pessoas diferentes nessa terra é aquela que, independente de quaisquer coisa, ela está lá, fazendo a vontade de Deus. Todo dia eu tenho a oportunidade de fazer a vontade de Deus. Você chegou aqui no meio dos irmãos e Deus falou com você algo. Você fez? Quando você faz a vontade de Deus, Ele te assume. Se Deus falar assim: vai lá no centro da Mirassolândia, pega uma reta escavadeira e abre lá. Fala: Deus vai me prender. Mas se Ele mandou, é um exemplo. Eu sei que isso é insano. Mas se Ele falar isso, Ele te assume. Seja o que for. Então eu volto a falar: aprende a gemer. Não porque você quer as suas razões. Arrisca. Aprende a gemer. Não porque você quer ser despido, ser mais natural daquilo que você é. Gema, porque você quer ser vestido. Para quê? Para que o mortal seja absorvido pela vida. Nós somos muito mortal. Nós temos pouca vida. Aleluia. Então, ele fala: vocês falam que falta 4 meses para a ceifa. Observai o campo. Deus está falando de visões espiritual. A nossa visão natural nos limita. Você lembra de Gedeão? 12:00 em ponto, no calor do sol, malhando o trigo para esconder dos medianitas. Vocês lembram? Você lembra a palavra de Deus para Gedeão? O anjo do Senhor, que é o próprio Jesus Cristo?
A paz seja convosco, varão valoroso. E diz assim: tudo bem, se o Senhor é comigo, por que me acontece tanta coisa? Quem já fez essa pergunta? Já fez? Deus falou assim: o Senhor é convosco, varão valoroso. Ele retruca Deus na humanidade. Se o Senhor é comigo, tudo bem, por que me acontece tudo isso? Ele disse assim: você vai liberar Israel, você vai salvar Israel. Como? Como? Se eu sou o menor da minha casa, e a minha família é a mais pobre de Manassés. O que aconteceu? Ele viu seus limites, ele viu sua humanidade. Não é assim com você tem dia? Tem uma promessa linda. A palavra fala contigo. Fala ou não fala? Aí o que você vê? Você volta para si. Olha para ele. Todas as vezes que vem uma promessa, você foca você, não foca ele. Você é irrelevante diante disso. Você não é interessante diante disso. Com relevância, tem a comunhão. Mas você valoriza demais a sua humanidade. Você valoriza demais você valoriza demais seus confortos, suas razões. E perguntou: como? O Senhor é comigo? Como? Se me acontecem coisas erradas, como? Ele disse: mas eu disse, você vai libertar Israel como se fosse o seu homem. Eu não quero saber o que você pensa, eu quero saber que você entende que eu sou. Porque quando você descobre que eu sou, você também é. Mas a partir do momento que você olha para a sua humanidade, você fica focado naquilo ali. Eu lembro disso quando Jesus teve encontro com Nicodemos. Nicodemos religioso. Você lembra de Nicodemos? Mestre de Israel. Mas foi de noite ter com Jesus porque algo angustiava. A humanidade o sufocava. A corrupção dele o limitava. E perguntou: mestre, eu sei que tu és homem vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes, se o Senhor não for com ele. E Jesus falou: em verdade eu te digo, Nicodemos, se você não nascer de novo, se você não fuzilar, se você não destruir a sua humanidade, você não pode ver o reino. E a Bíblia diz assim que o reino de Deus ele não vem com visível aparência. Ele ou aqui ou lá está. Não, o reino de Deus está dentro do coração de cada um. Na medida que você se entrega, isso se manifesta. Ele falou: como pode ser isso? Eu nasci sendo velho. Eu devo voltar ao ventre da minha mãezinha de novo? Ele falou: impossível, isso não pode acontecer. O que é nascido da carne é carne, Nicodemos. O que é nascido do Espírito é Espírito, Nicodemos. Deus está dando um sinal para você aí. Alimenta dele. Viva por ele. Amém? Eu sei que no Brasil, a igreja está passando por uma crise espiritual. É o Brasil todo. Onde você vai, o povo está apático, o povo está frio, o povo está sentimental. Porque quando arranca a espiritualidade, fica a humanidade. Arrancou a espiritualidade, volta à humanidade. Amém? Mas o que eu faço com isso? Eu me alegro no meu coração aqui. É uma coisa que eu tenho falado com o Márcio. Eu tenho visto também já uma luz nascendo. Tenho visto pessoas apaixonando de volta para Deus. Eu tenho visto. Eu tenho visto pessoas que se entregam de uma totalidade que você fala: meu Deus, o que é isso? Agora mesmo em Campo Grande está acontecendo uma coisa boa em Campo Grande. Em Campo Grande estou vendo uma glória ali. Isso nos dá esperança. Vai ser assim em Rio Preto, eu creio. Mas a única coisa que eu quero que vocês guardem é uma palavra muito simples, está bem tarde já. Mas é uma palavra muito simples. A comida sua, o alimento seu, é fazer a vontade de Deus. Uma moça
através da rádio, na internet, uma moça começa a seguir o programa, lá de Santa Catarina, o nome dela é Monique. E ela namorava uma pessoa. E ela já tinha uma vida carnal com essa pessoa há anos. E eu preguei para ela um dia e ela entendeu, aquilo tocou o coração dela. E ela descobriu que aquela vida para ela não servia mais daquele jeito. Amém? A pessoa começou a exigir coisas dela. E de volta para a igreja ele falou assim: que vida chata, você ficou chato, você não bebe mais. Você é outra mulher. Para mim assim não dá, vou arrumar minhas malas e vou embora. Imagina, 8 anos de comunhão, 8 anos de convivência, apaixonadíssima pelo homem. Ela falou assim: olha, amo você demais, mas eu descobri um novo amor. Eu vou optar por ele. Aí, ele fez toda aquela pressão, ele pegou as malas e foi embora. Daí 1 hora voltou: descobri que eu te amo, eu quero você. Ela é gaúcha, né? Tudo bem que tu me amas, mas não te quero mais. Por quê? Porque se for para decidir entre Deus e você, eu fico... Não quero você assim. Se você quiser, tem que ser como manda as Escrituras. O que significa isso? Parece um testemunho meio vago nessa pregação, mas ela viveu a vontade de Deus. E eu parabenizei essa moça, eu fiquei com ela 1 hora falando no telefone sem parar. Parabenizei ela porque ela optou por Deus. Às vezes, entre futebol e Deus, não opta por futebol. Você sabe, nesse tempo evoluído, hoje cada um tem uma internet. Cada um tem um celular. O celular é uma comida que alimenta a sua carne. Amém? Parece conservadorismo, parece que é uma palavra tosca, mas eu quero falar para vocês uma coisa que está matando na igreja, é o tal do celular. Está destruindo você. Talvez essa palavra que eu estou pregando é interessante você ouvir ela. Ela não te atrai, essa palavra. Mas eu tenho que ser sincero com você. Hoje, aonde quer que você vá, as pessoas estão bem assim, ó, parece bobos. A paz, depois de 1 hora, fala: a paz. Esse é um alimento. Mas a comida é tua. É fazer a vontade de Deus. Vou falar uma coisa mais louca aqui. Talvez você fale: esse pastor Moacir mudou, parece que está ficando meio estranho. Há 1 ano atrás eu estava lá em casa, orando. E eu conheço a voz de Deus. Você conhece a voz de Deus? Eu conheço ela. Ele falou claramente para mim, sem cortes. Ele falou assim para mim: você sabia, filho, que as únicas pessoas que vai dominar a minha presença, as pessoas que não ser dominadas pela essa internet? Parece vago, parece que eu estou mexendo com você. Entendeu? Parece que eu estou falando bobagem aqui nessa noite. Ele falou claramente: as únicas pessoas que vai ter a minha glória, de fato, é as pessoas que não deixar se levar por isso. Calma aí, gente. Você tem um WhatsApp para o seu trabalho? Aleluia. É necessário. Eu falei de manhã para os meninos que a tecnologia chegou e eu vou ter que, de alguma forma, envolver com ela. Amém? Para quê? Para o meu trabalho. Mas vai chegar um momento que você vai ter que voltar para Deus. Você lembra o que Elias falou para Eliseu? Jogou o manto significa batismo, lembra? E falou: deixa eu despedir dos meus pais. Elias falou: vai e volta, porque você sabe o que Deus fez contigo. A pergunta é nessa noite: você sabe o que Deus fez contigo? Entendeu? Nós vamos para o mundo e não voltamos. Você sabe disso. Nós alimentamos muito do mundo e nós não sabemos como voltar mais. Todos nós aqui, essa é uma palavra muito chata para você ouvir, todos nós aqui tem toda a convicção daquilo que tem que fazer, mas tem uma barreira louca que você não consegue fazer. Nós temos todos os scripts, tudo certinho, mas não conseguimos fazer. A vida toda você ora em língua, passa tempo com Deus, ora em, aquela palavra sempre está repetindo.
E nós sabemos tudo o que tem que fazer para andar em Deus. Nós sabemos tudo o que tem que fazer para poder fluir em Deus. Nós temos uma receita perfeita, mas nós não conseguimos fazer. É como aquela mulher, você não é mulher desse jeito, que chega, vai na casa da irmã, que bolo gostoso, me dá receita, que bolo gostoso, me dá receita. Sim, e não faz nunca receita. Amém? Então você tem a receita como andar em Deus, mas não faz a receita. Outra coisa, vou falar algumas coisas meio esquisitas nessa noite. É um dia de pegar uns cultos esquisitos. Depois que você batizou em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, você tem o poder de voltar. O ímpio não tem, você tem. Porque antes foi ele que me trouxe. Depois do meu espírito recriado, eu posso voltar a hora que eu quero. Mas Satanás entra na sua mente e diz que você não pode, que você pecou demais, que você foi longe demais, você não sabe como voltar. Você tem um senso dentro de você, você tem um testemunho interior dentro de você, você pode voltar a hora que você quiser. Por isso que a Bíblia diz no livro de Hebreus: agora eu posso, eu também tenho ousadia de voltar a hora que eu quiser, ou entrar a hora que quiser, no santo dos santos, aleluia, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue, você pode voltar. Só que você se condena muito, você se fecha muito, é como o Gedeão, só vê a humanidade, só vê a falha, só vê a fraqueza. Nós temos que voltar. Só faço esse detalhe para a igreja: voltar a queimar de novo, como o Fabrício falou ontem, voltar a falar de novo, porque o culto vem segundo a igreja, tá? Não pode pregar coisas que a igreja não possa receber. Tem que pregar coisas que a igreja tem que ouvir. Amém? Então eu descobri que eu posso voltar. Alguém falou para mim: pastor, mas como voltar? É voltando. Voltar a queimar. Quem lembra que quando você começava a orar, você chorava? Você lia um versículo e Deus revelava, você ficava como o bobo, mostrando para todo mundo: olha que Deus falou comigo. E as pessoas não estavam nem aí com você, mas você estava tão feliz com Deus, você lembra? Quem lembra disso? Já faz muito tempo, não faz? Oséias 14, versículo 1, a seguir, diz assim: volta a Israel para o Senhor. Quem lembra dessa palavra? Volta a Israel para o Senhor, porque o seu pecado te fez cair. O seu pecado te fez cair, não é ninguém. É um namoro com outros deuses. Volta para o Senhor. E ele fala assim: olha, sabe por quê, Israel? Eu, de mim mesmo, te amarei. Você pode voltar, porque o Senhor está falando em Oséias 14, do verso 1 a seguir: porque eu, de mim mesmo, te amarei. A minha tradução é mais bonita, é mais poética. A minha tradução fala assim: eu voluntariamente te amarei. Eu voluntariamente vou te amar. E quando eu te amar voluntariamente, eu vou curar a sua infidelidade. Está lá escrito, vai lá para a Bíblia. Eu vou curar sua infidelidade. Agora ele está pedindo: volta, Israel, para o Senhor. Volta para o Senhor. Ele fala assim: olha, eu não quero sacrifício. Não quero. Eu quero que vocês obedeçam. Isaías 66, verso 1 a seguir, diz assim: o céu é meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa farão para que eu habite? Eu não habito em casa feita por mãos humanas. Tudo que tem em cima no céu, na terra, é meu. Agora tem uma pergunta: mas para quem que eu vou olhar? Para quem eu olharei? Para o homem que teme e treme perante a minha presença. Para esse eu olharei, a reverência. A igreja precisa reverenciar Deus de novo. A igreja tem que voltar a chorar de novo. A igreja precisa disso. Eu falei de manhã para os irmãos que Israel passou aproximadamente 7 dias cultuando o Senhor, segundo as crônicas do verso 7, capítulo 7. Ela passa 7 dias se curvada. E houve um sobrenatural como jamais houve naquele tempo. Salomão tentou falar, não conseguiu.
O sacerdote tentou ministrar o trabalho do sacerdote, não conseguiu, porque havia uma glória no lugar. O povo estava receptivo no lugar. Não há relato que o povo voltou para casa. Há relato que o povo sacrificou e adorou durante 7 dias. E a glória do Senhor desceu. E a palavra do Senhor está falando hoje, volta para o Senhor. Mas pastor, eu estou na igreja. Isso é muito relativo. Eu não bebo, não fumo. Eu não danço. Tem outra coisa que você não faz também? Tem outra coisa que você não faz também? E isso são os pecados capitais que vocês nomeiam. Isso é justiça própria. A justiça própria é um verme que destrói a comunhão. Mas volta para o Senhor. Volta para o Senhor. Porque ele fala pecado, a minha fraqueza é que tem feito eu cair. Satanás não é o seu inimigo. É um inimigo, mas o principal inimigo é você. Você lembra? Quem assistiu aqui o filme O Pelegrino, de John Bunyan, de 1600 e pouco? O Pelegrino. Um filme muito bom que eu aconselho que vocês assistam. Eu não aconselho ninguém assistir filme, eu gosto, mas aquele pode assistir, que você não perde tempo. John Bunyan, ele lutou alguns dias com Apolião. Apolião é um demônio. Mas na luta com John, com ele mesmo, foi a vida toda. O filme mostra que ele teve uma luta com Apolião, pai dos demônios. Mas a luta com o Pelegrino foi até o dia que o Senhor o chamou. A luta do homem para com o homem até o dia que Deus te chama. Mas só tem uma coisa que diferencial nisso. Que toda a sua humanidade ali é sufocada. É aniquilada. Ele diz assim, olha, para que o mortal seja absorvido pela vida. Amém? O meu problema é o mortal, a humanidade. Enquanto nós estávamos junto com pessoas aqui, pensamentos vaguearam. Pensamentos terríveis. Foi ou não foi? Aquilo é humanidade. Aquilo foi a humanidade. E onde quer que você vá, aquilo que você faça, a humanidade está ali. Tipo assim, eis-me aqui, eu estou aqui, viu? Aí você fala, tem consciência que você está aqui. Mas eu estou crucificando o velho homem. Eu preguei um dia que a sua vida tem que ser uma vida de funeral. Agora você enlouqueceu de vez. E todo dia você vai no funeral. Eu estou enfatizando isso aqui, para você entender. Alguém pergunta, você vem da onde? Vim no funeral. E a pessoa pergunta, por que morreu? Eu. No outro dia, as pessoas te olham, de onde você vem de um funeral? Mas quem morreu? Eu. Você é crente? Então você nunca vai sair do funeral. O enterro é seu. O enterro é seu. Amém? Apóstolo Paulo diz assim, por amor de ti, Senhor, eu sou entregue à morte o tempo, mas sobre todas as coisas, fazer a vontade de Deus, sou mais do que? Eis o funeral. A Bíblia diz assim, é melhor ir para a casa do luto que na casa da alegria. Porque na casa do luto, o homem considera sobre a si mesmo. Na casa da alegria é uma fantasia, um festim. É o recheio do bolo. É o vinho bom. O meu Jesus nunca vai dar o vinho bom para você. Primeiro é o ruim. Depois o bom. Satanás vai trazer o vinho bom. E vai te embriagar. E vai fazer você beber. Não da bebida fisicamente, da bebida de Satanás. E depois ele dá uma borra do vinho para você beber. E fala, bebe. E você tem que beber. Jesus sempre traz o vinho ruim. Para expurgar a sua humanidade. O vinho ruim, as tentações. O vinho ruim, as pelejas. Os vinhos ruins, as perseguições.
Esse é o vinho ruim. E você não quer beber, isso é amargo, isso é muito forte, eu não quero beber. Ele fala, beba. Beba, filho, sabe por quê? Porque isso expurga a sua humanidade. Jesus Cristo lá, quando ele batizou, ele não foi fez um churrasco para ele. Ele não foi deitar numa rede com água de coco. O Espírito Santo falou, Jesus, você, sim, vamos ali no deserto? Quem lembra disso? Você lembra? Não foi Satanás que levou Jesus para o deserto. Foi o Espírito Santo. E você quer saber por quê? Para que Jesus vencesse algo que jamais ele vencia como ser humano comum. Eu quero falar para você algo. Você não é ser humano comum. 40 dias e 40 noites ele foi tentado por Satanás. Para que de alguma forma a humanidade dele fosse dominada e expurgada. Você tem que aprender isso. Não foi o Espírito Santo. Aleluia. Você quer ter unção? Todo mundo sonha com unção, não sonha? Então permita que o Espírito Santo te guie no deserto. Permita. Guia. Você acha que foi legal para Jesus fazer a vontade de Deus? Você lembra antes do Getsemane, o que ele falou? Senhor, se possível for. Ali mostra que ele era humano, tinha carne, sangue, sentimento e emoção. Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Quem lembra disso? Mas contudo, não seja feito a minha vontade, porque a minha vontade é irrelevante, a sua vontade é irrelevante, mas a tua. E as pessoas que ele mais confiava dormiram. E ele dobrou o joelho e a pressão veio. Salmos 22 fala isso. Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Quantas vezes você perguntou isso para você mesmo? Porque se acha tão distante de mim a tua salvação? Senhor, apressa-me em socorrer. Sabe por quê, Senhor? Os touros de Baçã me cercam. Senhor, eu não sou homem, eu sou verme. Eu sou opróbrio dos homens, desgraça dos homens, eu sou. Senhor, por que se acha tão distante de mim? Quantas vezes você questionou isso? A tua salvação. Os amigos, 3 que ele mais confiava dormiram. A humanidade falhou. Mas o Espírito não falhou. Amém? Não tem mais essas pregações na terra. Porque os pastores têm medo de pregar. Porque o dízimo é mandado embora, o dízimo é tirado. As ofertas. Mas estamos chegando num momento que precisamos de unção de verdade. Unção de fato. Amém? Jesus era Deus. E por causa da minha corrupção, ele já não era mais Deus. Ele desceu um pouco. De repente era homem. Desceu um pouco. Se tornou verme. E como verme ele te encontrou. Pastor, você está pregando heresia. Não, vai lá na Bíblia. A Bíblia diz assim que ele era Deus, mas não se subjugou como usurpação ser igual a Deus. Antes se humilhou. Quem lembra disso? Filipenses 2, 9, antes se humilhou até a morte de cruz. Isso reflete a vocês, fala com você. Por isso Deus deu a ele um nome, que está acima de todos os nomes. Por isso que Deus deu autoridade. É a vontade de Deus. Você tem coragem de extremos? É a vontade de Deus. Propósito. É óbvio que o meu propósito não é igual ao teu. Isso aqui é só um exemplo. Mas não fica olhando o irmão, o que o irmão faz para você fazer. Você é único. Existe um propósito para você. É como João Batista. Quando ele descobriu que tinha que passar 20 anos no deserto, ele foi. Porque há um propósito. Ele não reclamou. Alguém falou para mim, pastor, eu não aguento mais tanta pressão. Eu falei, meu amigo,
Seja bem-vindo a participar das últimas dores de Cristo. O apóstolo Paulo fala isso. Alegra. Não fica depreciado, desmotivado, se alegra, porque você está tendo a oportunidade de sofrer pelo nome. Quem está entendendo isso? Sofrer pelo nome. Porque não pode desonrar esse nome. Estou falando que esse culto é meio doido? Mas você está entendendo isso? Eu não aguento mais. Nunca abra a boca e fala isso. Porque isso se entristece o Espírito Santo. Efésios diz assim: não entristeçai o Espírito Santo, o qual foste selado por dia da redenção. Aleluia. Eu sei que é meio tosco pregar desse jeito, mas é que a igreja precisa ouvir. Eu não posso recuar. Aleluia. Então, você tem a consciência que tem feito a vontade de Deus? Então pega o travesseiro e durma bem gostoso. Não se preocupa. Durma em paz. Se tem feito a vontade de Deus. Como que eu descubro que eu faço a vontade de Deus? Quando eu tenho comunhão com Deus. Não adianta você imaginar que está fazendo a vontade de Deus sem comunhão com Deus. A comunhão com Deus te leva a entender as vontades dEle. E você fica tão ousado para fazer a vontade de Deus que ninguém tira isso de você. Porque se você não tiver comunhão, você vai seguir a voz da sua humanidade, da sua emoção, do seu ego. Do seu egoísmo. Do seu jeitinho brasileiro. É natural o ser humano querer evidência. Isso é do ser humano, da humanidade. Mas do homem espiritual não é. O homem espiritual não quer evidência. Aleluia. Então assim, gente, me perdoa se não é aquilo que você esperava esse culto. Mas eu não consigo pregar outra coisa. Foi o que saiu do meu coração agora. E a palavra ceifa, como ele relatou ali nos discípulos, ele falou assim: vocês dizem que falta 4 meses para a ceifa. Isso é uma revelação tremenda. Mas observar os campos. Quando você faz a vontade de Deus, você tem uma visão espiritual diferente. E quando você faz a vontade de Deus, você não fala, é para amanhã, não, é para agora. Ele consegue mostrar uma visão espiritual para você. E você fica com os olhos fitos naquelas visões e ninguém te tira isso. Deixa eu contar um testemunho. Toda vez que eu venho aqui eu conto um testemunho. Vou contar outro hoje. Mais uma vez, como sempre, 10 anos que eu venho aqui, sempre para me vir é uma batalha. Mas meu coração tinha uma convicção que eu viria. Vendi minha caminhoneta, estava de a pé. Tinha outra lá, mas a que eu tenho não tem ar e apertado. Eu e Mário e Daniel, naquela caminhonete cabe 3 pessoas, sabe qual que é? Aquela bem apertadinha, sem ar-condicionado, imagina 1000 quilômetros. Se fosse eu e a Mário, nós suportaríamos, mas eu e o Daniel, nós 3 não tinha jeito. E eu tinha uma convicção que eu viria. E não tinha forma de vir. Aí chegou uma pessoa lá em casa, eu gosto de contar testemunho assim, irmão, verdadeiro. Eu louvava a Deus agradecendo. Pastor, você não vai? Eu falei, eu vou. Com esse carro, eu falei, eu não sei. Ele falou assim para mim assim, eu estava na fazenda, e Deus falou para mim honrar você. E eu trouxe um cheque em branco para você, eu não vou assinar. Eu vou assinar, mas o valor você preenche o tanto que você quiser. Vai na uma agência, aluga um carro. E o petróleo para minha conta, o lava-jato para minha conta. E esse cheque é para você fazer dele o que você quer. Assina o do valor que você quer. Você conhece um Deus assim? Você conhece um Deus assim? Mas a minha comida é essa.
fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. As pessoas querem fazer obra, mas não quer fazer a vontade de Deus. A obra deixa você na evidência dos homens. A obra traz a recompensa dos homens. A obra traz um galardão dos homens. Mas a vontade de Deus traz um galardão do céu. A minha vida toda foi assim. Eu nunca preocupei como será. Eu preocupei em acreditar cada dia mais na soberania desse Deus. Deus soberano. Para mim é soberano. Sabe por quê? Que Deus é esse, meu amado? Que o soldado está com a espada na cabeça de Pedro e de Jesus. E Jesus está a maior paz do mundo. Falou: Pedro, é lícito o filho do rei pagar imposto? Aí Pedro falou: não, mas vamos pagar por agora. Pedro, pega um anzolinho, vai-te ao lago, lança um anzol, vai sair um peixe. Eu coloquei no mar milhões e milhões de peixes, mas esse peixe vai passar por todos os peixes e vai abrir a boca primeiro, vai cair um anzol na boca. Puxe, Pedro, tem uma moeda, paga a minha parte e a tua. Por que ele falou isso? Porque Deus nunca será o segundo, ele tem que ser primeiro. Aleluia. Entendeu isso? Isso é sincronismo de Deus. Isso é poder de Deus. Outro dia, eu gosto de lembrar dessas coisas, é soberania de Deus. Outro dia, ele falou: vai lá, faz a ceia para mim. Mas como? Você vai chegar na rua, Pedro, tem um homem com cântaro na cabeça. E eu estudei a história dos judeus. Judeus não andam com cântaro na cabeça, que andam as mulheres. Mas Deus muda tudo, muda. Os discípulos chegam na cidade, lá vai o homem com cântaro na cabeça. Sincronismo. Perfeição de Deus. Segue o homem. Chegou lá, e quando chegar no lugar, e fala: o mestre diz para você preparar a ceia. Quando chegou, o lugar da ceia estava preparado, estava pronto. Amém? E chegando na cidade, tem uma jumenta com um jumentinho. Quem lembra disso? Desprender o jumento. E se alguém perguntar, fala: o mestre precisa dele. O mestre precisa de você. Não sei se você é jumenta ou jumento. Eu fui jumento. Sabe por quê? Porque ele me domou. Ele me domou. Agora, se você quiser entender dessa forma, você entende. Mas eu fui um jumento. Eu fui o boi bravo, que me atrelei com boi manso. A Bíblia diz em Mateus 11:28, porque tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para as vossas almas. Aleluia. Eu não sei. E a Bíblia diz assim, que ninguém montara aquele jumento, mas Jesus montou. Traduzindo, isso é uma metáfora. Ele me amansou, ele vai te amansar. Aleluia. Como não adorar um Deus desse? Um Deus que leva um homem que era prostituto, bêbado, drogado, tinha muito dinheiro, mas era tudo isso, converter, e Deus falar para ele: participa com o meu servo. Lá na fazenda, ele pega o carro, dirige não sei quantos quilômetros, falou: pastor, eu estava lá em casa agoniado, eu tenho que te honrar. Você vai embora, eu não sei, eu tenho que te honrar. Vai com o meu carro, pastor? Eu falei: não, eu não quero. É mesmo, meu carro tem que fazer revisão, eu não tenho tempo, mas eu vou pensar uma coisa. Daí meia hora ele me liga e falou: pastor, você está em casa? Eu falei: estou. Sai na frente da sua casa rápido, porque eu tenho que fazer uma coisa para você. Aqui, pastor, assinei meu nome, preenche o cheque do valor que você quer. Vai e volta, eu vou te assumir. Ele, né? Deus. Agora, como não adorar o Deus desse? Todas as vezes que eu venho aqui, tem testemunho desse jeito. Eu vivo da ração diária, gente. Eu vivo de uma ração diária. Eu vivo o hoje. Eu vivo o meu hoje. E nunca me faltou nada. Meu hoje. Você tem uma conta bancária gorda? Não tem nada lá. Amém? Tem dinheiro que não faz parte, que é o dinheiro do carro que eu vendi, que estou guardando para comprar outro. Mas dinheiro de se manter pessoalmente mesmo, cadê? Não tem nada. Nunca na minha igreja eu fiz menção de dízimo de oferta. E Deus nos manteve até agora. Sabe por quê?
Porque a minha comida é essa: fazer a vontade de Deus, realizar suas obras. Coma, mestre. Coma um pouco da internet, mestre. Um pouco do Facebook, das fofocas, mestre. Não, a minha comida é fazer a vontade de Deus e realizar as obras dele. Coma, mestre, um pouco de vaidade, um pouco de egoísmo, mestre. Não, a minha comida é fazer a vontade de Deus e realizar as suas obras. Mestre, você é estranho. Sim, eu sou estranho porque eu não sou daqui. O livro de João, capítulo 8, 22. Vocês são daqui e daqui eu não sou. Vocês são daqui de baixo e daqui de baixo eu não sou. Porque se vocês não me entenderem que eu sou, vão morrer nos vossos pecados. Você entende que Ele é? Então não morrereis no vosso pecado. Jesus fala uma metáfora, mas separa uma coisa: vocês são desse mundo, presta atenção, e desse mundo eu não sou. Eu quero falar algo para vocês. Vocês vivem aqui, mas você não é daqui. Você crê nisso ou não? Vocês são daqui de baixo, e daqui de baixo eu não sou. Porque se você não creres que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados. Vocês vão morrer nas suas religiosidades. Você vai morrer no seu sistema. Você vai morrer nas suas doutrinas, se você não entender que Ele é. Amém? Não adianta batismo, pastor, você está ficando louco. Não adianta batismo. Você tem que entender que Ele é. Porque o pecador não batizou, mas entendeu que Ele era. O outro não entendeu, foi para o inferno. E depois que ele se converte na cruz, que momento totalmente de desgraça na vida do homem. Mas ele entendeu que Cristo era. Ele reverenciou diante da cruz que Ele era Filho de Deus. E no final ele falou: Senhor, lembra de mim nessa noite, quando estiver no seu paraíso. Jesus responde: ainda nessa noite tu estará comigo. E o outro falou: Jesus, te liberta, desce daí, salva tu e tu nós. E dava gargalhada, o demônio estava naquele outro. Isso é o poder da reverência. A igreja está faltando reverência. E ele não batizou, né? Mas creu. Lembra da palavra de João 8, 22? Se você não creres que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. Vocês vão morrer nas suas inimizades. Você vai morrer no seu egoísmo. Você vai morrer nas suas teses. Você vai morrer pagando os dízimos de oferta, pensando que comprou um pedaço do céu. Se você não entender que eu sou, tu está morto. Isso mexe comigo. Pensei 10 vezes para falar esse culto aqui, mas meu coração queimava. Eu não sabia que eu ia pregar, porque a gente não combina quem vai pregar. Só ontem eu pedi, falei: Márcio, se for eu, me dispense hoje, que eu não venha pregar hoje. Ontem eu falei, mas o Senhor falou com nós hoje. Espero que vocês entendam. Não é como o campo de Anatote, né? Que todo mundo ficou feliz. Não é como a presença de Deus, que todo mundo ficou vibrando. Mas o Senhor trouxe a palavra que a igreja precisava hoje. Entenda que Ele é, para que você não morra nos vossos pecados. Lucas 13 diz assim: chegou um povo assustado: mestre, mestre. Você sabe aqueles homens que estão oferecendo sacrifício? Sim. Herodes matou ele e misturou o sangue dele com o sangue do sacrifício. Jesus não ficou impressionado. Sabe o que Jesus falou? Você acha que eles são mais pecadores do que vós? Uma coisa vos digo, que se vocês não arrependerem, todos perecerão. Mestre, morreu 18 pessoas, porque a torre de Siloé caiu sobre a cabeça dele, morreu todo mundo. E Jesus falou assim: vocês acham que esses pecadores, que as pessoas que morreram diante da torre de Siloé, é mais pecador do que vós? Eu digo, pois não é. Se vocês não arrepender, igualmente perecereis. Palavra forte, né? Mas é a palavra do Senhor. Não tem como abrir mão dela. Eu não negocio isso.
Fui pregar num lugar e a pessoa falou: mas você prega muito duro. E a gente tem horário aqui. E era, sabe para quem? Um monte de pastores. Chegou um pastor e falou: pastor, eu quero que você me ajuda, né? Porque eu estou fazendo um programa aqui. Eu tenho um projeto, falo dos projetos. Tenho um projeto de reunir pastores, eu quero que você ministra. Eu falei: mas você tem certeza? Eu perguntei. Ministrei 2 vezes. Na terceira tentaram me degolar. Porque eu falei para eles que tinha que entender que Cristo era. Porque senão eles iam morrer. Eu lembrei dessa pregação. Senão eles iam morrer nos pecados deles. E o pastor é a pessoa mais esquisita se não tiver o Espírito Santo. Porque ele tem um povo na mão, tem autoridade, tem o egoísmo, tem a fama. Pastor não pega fila, às vezes. Pastor é honrado. Se não saber dominar, separar isso, ele morre no pecado dele. E vai talvez salvar muitos e perder a própria alma. Porque muitos pastores do Brasil, não estão entendendo que Cristo é. Estão sucumbindo, morrendo nos seus pecados. E tem gerado filhos já mortos. O evangelho dos pastores que não entendem que Cristo é, tem gerado homens abortivos. Já tem gerado pessoas mortas no caráter. O caráter não muda dessas pessoas. Porque a máxima do evangelho não é ter carro, moto, fazenda, empreendimento. Não, a máxima do evangelho é mudar o teu caráter. Se o evangelho não muda o seu caráter, você está sendo mais um prosélito. O que é um prosélito? É um gentio radicado ao judaísmo. Isso é um prosélito. E Jesus fala no livro de Mateus 23, vós fariseus hipócritas, você vai de mama para fazer um prosélito, e quando faz filho do cão 2 vezes, porque filho do diabo já era na originalidade. Aí batiza, mas não muda o caráter. Batiza, mas não transforma. É 2 vezes, duplamente filho do inferno. Não foi eu que estou inventando. Mateus 23 fala. Forte, né? Machuca, né? Mas é a palavra. Então, se nós não arrepender, igualmente perecereis. Isso é chato. Pastor, mas e a graça? E a graça, pastor? A graça consiste em fazer a vontade de Deus. Quem lembra da pecadora que beijou, chorou nos pés de Jesus? Ela entendeu a graça. Mas o que foi aquilo? Reverência. Ela se curva. Parece que a nossa coluna espiritual está com problema de hérnia de disco, não se curva mais. Curva fisicamente, mas espiritualmente não se curva. E ele falou: Simão, uma coisa para lhe dizer. Ele falou: diz, mestre. Então eu entrei na sua casa, você não me deu um ósculo, um beijo. E entrei na sua casa, você não me deu água. Essa mulher me beija, lava os meus pés. Esse irmão tinha 2 devedores. Um é eu, outro é você. Um devia 50 denários, outro devia 100 denários. Quem mais o mestre perdoou? Simão, Senhor, não precisa de matemática para isso. Aquele que devia 100 denários. Pois é, Simão, essa mulher muito amor, por isso muito foi perdoado. O que significa isso na íntegra? Deus te perdoou. O problema é você entender que Ele te perdoou. Mas tenha como você é convencido que Ele te perdoou. A comunhão te convence que Ele te perdoou. A comunhão te convence que tu é filho e filha de Deus. Sem comunhão, o Espírito Santo não te convence. Você tem toda a autoridade de filha, mas vive como um plebeu. Vive como um bastardo. A comunhão me revela que sou filho. João 1 diz assim: Ele veio para os seus, mas os seus não aceitaram. Mas tantos quanto o receberam. Você recebeu Cristo ou não recebeu? Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos
de Deus, não pela vontade da carne, mas pela vontade do Espírito, não pela vontade do amor da sua mãe e do seu pai, mas pela vontade de Deus. Então, se você não envolver com Ele, você não acredita que Ele é, e se Ele não é, você também não será. Amém? Desculpa aí pelas palavras meio esquisitas. Será que se tiver um encontro ano que vem, vocês vão me chamar de novo? O que me impacta é que eu vou morrer no pecado. Isso mexe comigo. Enquanto estava aqui, eu estava chorando, mas não era porque eu sou emocional. Passa um filme da igreja e entenda que Ele é. E você não vai ter diferença com seus irmãos. Se Ele é, você não vai ter problema ministerial. Porque não importa o que as pessoas pensam que você é. O que importa é se você tem um senso de si mesmo aqui dentro. Porque a partir do momento que você tem um senso de Cristo, você tem um senso seu aqui dentro. Traduzindo, você está resolvido aqui dentro. Por favor, entenda esse culto e se resolva com você aqui dentro. O problema não é fora, o problema é aqui dentro. João perguntou o que tem a noiva ao noivo. Não foi? João foi afastado da glória, do glamour, do status. Ele pregava a multidões, centenas e centenas e centenas de pessoas, concorria até João Batista. E de repente, quando o mestre chega, aprende uma coisa: quando o mestre chegar, sai de cena. Quando o mestre chega, os amigos, os discípulos, falou: João, aquele é Jesus? Falei, então João, tchau, eu vou segui-lo. Legal. João, tchau João, valeu. E João foi do outro lado do Jordão, porque ele era acostumado com anonimato, 20 anos no anonimato. João foi 20 anos no anonimato, ele acostumou, ele foi treinado a ficar no anonimato. Ele foi do outro lado do Jordão, pegar para 3, 4, 5, 10, 30 gatos pingados, com aquele que estava pregando para multidões. Aí chegou alguém e falou: você sabe que aquele que está além do Jordão, sabe? Diabo, tem batizado mais gente do que tu? A evidência cresceu. A igreja tem 500 pessoas. Tem vídeo no Facebook, nas redes sociais, está bombando, você sabe? Sei. Eu vou te responder essa pergunta com outra pergunta. O que tem o noivo? O que tem a noiva? A noiva é a igreja, viu? A noiva é você. O que você tem? O noivo. Se você está bem com o noivo aqui, não importa o que acontece por fora, tem que estar bem aqui dentro. O que tem a noiva é o noivo. A segunda pergunta: que matou os judeus? Judeu. Pode alguém estar triste quando o noivo está presente? Pode? E por que você tem necessidade de ser evidência? Por que você tem necessidade do lugar no sol? Por quê? Porque se não for do seu jeito, não está legal para você. Por quê? O noivo está presente? Está ou não está? Se estiver presente, está tudo bem, vai acabar tudo bem. Se o noivo está presente, está tudo bem. Ele diz assim: olha, essa alegria que vocês buscam nos status, na glória, na fama, a alegria, ela já cumpriu aqui dentro. Eu resolvi com Deus aqui dentro, está tudo certo aqui dentro, está legal aqui dentro. Importa que ele cresça, que eu diminua. Eu aprendi com João, porque eu queria um lugar no sol, viu? A minha humanidade queria. Eu queria que as coisas fossem do meu jeito. E um dia ele falou: filho, participe dos meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo. Porque nenhum soldado em seu serviço envolve com as coisas desse mundo, mas o desejo dele é obedecer a ordem, recrutou, arregimentou, chamou. Fique em paz. Porque quando você vem para mim, consiste em aborrecer você.
Se você vir para Cristo e não aborrecer você, não é Cristo que você veio. Você veio para suas ideias, para suas filosofias, você veio para os seus desejos. Mas não veio para Ele, para a glória. Amém? Então fica assim. Acabou mais uma vez. Que Deus abençoe você. E saia daqui participando do sofrimento dele. Quem foi que levou uma surra? Paulo e Silas? Vocês lembram? Com as cortes ensanguentadas. Eu não estou conseguindo parar. Eu lembro, vou pregando. Ela me deu liberdade. Posso pregar? Com as costas ensanguentadas. Ele estava com um sorriso desse tamanho. Silas, vamos cantar. Vamos cantar. Como assim? Vamos cantar. Porque nós tivemos a oportunidade de sofrer pelo nome. Poxa vida, estou bem. É pelo nome. Vamos cantar. Vamos louvar. Não tinha egoísmo, não tinha status social, não tinha uma câmera, não tinha nada. Participe dos meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo. Vamos. Eles tinham prazer de sofrer pelo nome. Você não sofre pelo nome nem 5 minutos. Eu fui condenado na minha igreja de adultério. O Márcio sabe dessa história, algumas pessoas sabem da história. Num culto de ceia, era para me destruir. Eu estava no púlpito, e lá do meio da igreja estava o irmão chorando, gritando: pastor, me perdoa. Eu falei: o que está acontecendo? Eu ia destruir sua vida. Eu falei: como? Não estou entendendo nada. Porque a fulana foi lá em casa e me convenceu que você tem um caso com a menina do louvor. E eu prometi para ela que ela ia falar diante da igreja, dia de ceia, irmão. E eu ia confirmar, mas o Espírito Santo me perturbou. Você é um homem de Deus, eu estou sendo injusto com você. E a perseguição veio, tudo quanto é lado. Tinha dia que eu chorava, mas o Espírito Santo falava: participe dos meus sofrimentos. Como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em seu serviço envolve com a coisa dessa terra. E os dias passaram. Uma delas foi lá em casa chorando no dia seguinte. Falou: pastor, me perdoa, o que foi? Eu tive um sonho com você nessa noite. Eu falei: mas que foi? Eu sei que você estava no barco, com as mãos amarradas para trás. E todas as pessoas, fulano, cicrano, abertando, te furavam pelas costas com um punhal. E eu fiz a pergunta para Deus: Deus, por que ele não age? E Deus respondeu: filha, ele morreu. Morra também, filha. Ele morreu por esse chamado, ele morreu por esse ministério. Eu não estou me exaltando, não, estou falando do sonho que ela teve. Ele morreu. E ela ficou intrigada: por que eu não agia assim? Costas, ela com um punhal muito grande enfiava nas minhas costas. Essa pessoa que inventou esse negócio do adultério, 20 dias atrás ela voltou lá no rancho que eu comprei. Ela veio sorrindo e falou: surpresa, vou fazer uma surpresa para você. Eu falei: amém, que surpresa, aleluia pela surpresa. E ela ficava assim, no pé no outro. Ela falou: Moacir, você tem umas pimentas? Eu falei: tem. Me mostra as pimentas. Eu falei: mas como é que eu vou mostrar pimenta para ela? E eu fui mostrar pimenta para essa mulher. Ela falou: não é porque eu descobri um nódulo no meu fígado. E eu quero que você ore por mim. Não confunda, não é porque ela falou de mim que ela teve um nódulo, tá bom, gente? Por favor, não entra em coisa de confusão. Ora por mim. Porque eu fiz muita besteira na minha vida e eu quero me acertar com você. Lá de trás do barraco, o Márcio foi lá,
pus a mão nela, falei, Senhor, eu repreendo esse nódulo em nome de Jesus, porque quarta-feira eu vou fazer exame, eu estou morta de medo, não vai ter nada. Fez exame, não tinha nada. De alguma forma estou tentando te convencer que a sua comida é fazer a vontade daquele que lhe enviou e realizar as obras dele. Irmão, já tem 10 anos que eu venho aqui, passou muito rápido. Não perca tempo com coisas banais. Não perca tempo com coisas que não levam a lugar nenhum. Não perca tempo. Jó capítulo 14, não tenho que parar de falar. Jó 14 diz assim, que o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor, murcha como a erva. Quem já leu isso? Já leu isso? Quem de nós, olha a pergunta, quem de nós pode fazer da imundícia alguma coisa boa? Ele está perguntando, qual o ser humano que pode se salvar? Qual o ser humano que pode se transformar por si só? Qual ser humano é autossuficiente por si só? Ele fala, porque tem a árvore, tem esperança depois de cortada, mas nós sem Deus não há esperança. Mas agora eu vou falar uma coisa para você, você tem esperança, você nasceu de Deus, então você não vai viver breve tempo cheio de inquietação, porque você nasceu do Espírito também, não nasceu apenas de mulher. Não tem uma aqui que só nasceu de mulher, eu creio, você também nasceu do Espírito, então você não vai viver breve tempo cheio de inquietações. Vai nascer como a flor e murchar como a erva. Não vai ser assim. Amém? Porque você nasceu do Espírito também. Aleluia? E acabou. Acabou, mas fica essa palavra no seu coração. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Você consegue fazer a vontade daquele que te enviou numa mulher que vive com você 20 anos? 30 anos? Você consegue fazer a vontade? Você consegue fazer a vontade do Senhor, que quando vem uma oferta muito grande, e aquela oferta é para você legalizar um pecado, você tem coragem de fazer isso? Ou assinar embaixo uma loucura de alguém, você consegue fazer isso? Então você continua alimentando o Senhor. Amém? Ai, falei muito, mas foi a vontade do meu coração, que vocês peguem essa palavra, e vai cada um para a sua casa, bem assim, então assim, ó. Para quê? Porque eu estou guardando a palavra no coração. Talvez, você vai sair daqui, você vai mexer no seu celular, vai ter uma notícia chata, ou alguém vai falar uma coisa para você que vai te constranger. Sabe o que é isso? É o passarinho tentando comer a palavra. Segura. Aqui não, capeta. Eu sou dele. E ele me fez sabedoria, justificação, santidade e redenção. Ele fez 4 coisas em você que te faz diferente de todas as pessoas da terra. Guarda no seu coração isso. Amém? Acabou, não vou orar para ninguém porque eu não preciso de oração. Vou passar aqui para os irmãos, aí vocês ficam à vontade.